Nossa reportagem começa no Alto Solimões. O município de Tabatinga fica no interior do estado do Amazonas. É aqui a sede do Distrito Sanitário Especial Indígena, o DICEI Alto Rio Solimões. Dos 34 distritos de saúde indígenas do país, esse é um dos mais afastados. O atendimento precisa de transportes como avião e barco. E essas não são as únicas dificuldades enfrentadas pelos povos originários em várias partes do território nacional. Nós passávamos já por uma série de situações, por exemplo, por falta de assistência, por falta de contrato de veículos, de horas voos, falta de medicamentos, e a saúde indígena já estava na UTI. No Brasil, os povos indígenas compõem 305 etnias e falam 274 línguas. São mais de 890 mil indígenas em todo o país. Apenas na região do Alto Rio Solimões ficam 235 aldeias, indígenas das etnias Ticuna, Cocama, Cambeba, Caixana, Canamari, Uitoto e Macuyupi. Um total de 70 mil indígenas para 122 profissionais de saúde na região. Um retrato do país. E a situação da saúde indígena no Brasil ficou ainda mais frágil com a pandemia do novo coronavírus. De acordo com dados da Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira, uma das etnias mais afetadas é a dos Cocama, no Amazonas. Entre os dias 3 e 7 de maio, as mortes por Covid-19 dobraram entre os Cocama, passando de 9 para 22 óbitos registrados, de acordo com um relatório da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, a APIB. A saída de indígenas das suas comunidades para acessar o direito ao auxílio emergencial é uma das situações preocupantes e não para por aí. Principalmente os motoristas, a CESAI que transporta diversos indígenas para ir para os hospitais, buscar em hospitais. Os técnicos que recebem, eles não estavam tendo e ainda continua sem ter os DPIs. A CESAI disponibilizou o número, mas é muito pouco no tamanho do Brasil. Então, assim, hoje, uma das principais ameaças também são os próprios profissionais de saúde, porque eles não estão devidamente protegidos. Não só para ele mesmo, quanto profissional, mas também acaba sendo vetor e disseminador da doença. Segundo dados do site da Secretaria Especial de Saúde Indígena do Ministério da Saúde, 19 mortes por coronavírus foram registradas até o dia 12 de maio. Mas, de acordo com a APIB, os números já eram maiores, chegando a 77 mortes entre povos de 34 etnias indígenas do país. Recebi aqui de várias comunidades indígenas, de vários pontos diferentes do estado do Amazonas, informes sobre a situação, e todos eles falam sobre mortes. Eu recebi do Alto Solimões, por exemplo, uma relação de 30 pessoas, 30 indígenas falecidos, mas oficialmente o Estado estava reconhecendo um número menor. Então, na verdade, o que acontece também na área urbana está acontecendo na área interiorana e, nesse caso, afetando os povos indígenas. Doenças respiratórias já são a principal causa de morte entre as populações nativas brasileiras, o que torna a pandemia atual ainda mais perigosa para esses grupos. Lideranças indígenas alertam que cerca de 81 mil indígenas de 230 territórios estão ameaçados pelo novo coronavírus. Pegando o exemplo do estado do Amazonas, somente na capital você tem atendimento especializado, com UTIs, com hospitais com UTIs. E no interior do estado, nenhum município tem. Então você tem, por exemplo, a região de fronteira, aquela região do Alto Solimões, por exemplo, fronteira com a Colômbia e Peru, ali só tem um hospital e uma UPA que já estão sobrecarregados, é onde nós já tivemos um número muito elevado de contaminações e também já de mortes. A Articulação dos Povos Indígenas do Nordeste, Minas Gerais e Espírito Santo afirma que lideranças indígenas já buscaram o judiciário para tentar soluções rápidas. E também estamos articulando com o Ministério Federal, que isso é um contexto mais comunitário de movimento indígena, a busca de testagem rápida, como também de insumos, de EPIs, para garantir o trabalho pleno das nossas equipes. E estamos buscando também confeccionar máscara de pano, de tecido, para distribuir nas comunidades, principalmente nas comunidades mais afetadas com o coronavírus, que já tem
né, casos confirmados, inclusive de morte. E em cada aldeia, o momento é de preocupação e medo. As epidemias dizimaram povos indígenas ao longo da história. A tentação de genocídio ela é latente, é gritante. Todo dia nós temos essa sensação. Todos os povos indígenas amedrontados com medo que esse vírus chegue e acabe com comunidades inteiras, como ocorreu no passado.